Gente, olha o fim, coitado. Ele tá bem acabadinho, né? Enfim, eu não sabia se eu ia postar outro vídeo em algum momento. Mas aí, pessoas assistiram meu primeiro vídeo. Eu pensei, meu Deus, tem gente me assistindo. Eu achei que ninguém ia ver. E por mim tava tudo bem, porque eu só queria guardar aquele vídeo lá. Mas pessoas me assistiram, então eu acho que eu vou postar outro. Gente, os meus vídeos não têm roteiro, então todo momento que vocês pensarem, meu Deus, o que essa menina está falando, saibam que esse mesmo pensamento está na minha cabeça de, meu Deus, o que eu estou falando. Esse vídeo, gente, eu queria usar pra falar sobre lei da suposição, lei da atração. Enfim, não são a mesma coisa, mas eu quero usar esse vídeo pra falar dos dois, porque eu acho que eu passei por esses dois lados da moeda. E se você não acredita nisso, em lei da suposição, lei da atração, você tem duas opções. Ou você sai do vídeo, né? Porque você pode fazer isso, tá tudo bem. Eu não vou sentir nada no meu coração por você não me assistir. Beijo. Ou você fica e escuta, porque também não custa nada. Sim. Porque também não vai custar nada. Às vezes é bom escutar outros pontos de vista. Gente, todas as motos vão passar na rua agora e vocês vão ter que ignorar isso. Não custa nada escutar outro ponto de vista de outra... Gente, furei o nariz. Uou, que radical. Tinha o nariz furado. Só que eu perdi. E aí passou muito tempo e aí eu tive que furar de novo, enfim. Não custa nada você escutar outro ponto de vista, sabe? Tem muita coisa que eu sou cética, inclusive, apesar de eu praticar a lei da atração, lei da suposição, eu sempre questiono muito. E primeiro ponto disso tudo, eu acho que tem muito esse questionamento de eu me esforcei pra isso, e aí agora que eu consegui, eu vou falar que foi lei da atração, não tira todo o meu mérito. Eu pensava muito sobre isso, mas eu acho que não. Eu acho que lei da atração é tipo um empurrãozinho, sabe? Uma ajudinha pra você realmente conseguir, porque às vezes a gente fica nessa de que a gente tem que sofrer pra conseguir as coisas, porque a vida é isso, né? A gente sempre tem que batalhar e tudo tem que ser muito sofrido. Mas às vezes não, né? Às vezes as coisas podem só acontecer pra gente sem ter essa dor e sem ter esse sofrimento. Gente, eu vou contar pra vocês também coisas que eu consegui com a lei da suposição, que eu imagino que tenha sido a lei da suposição, ou eu sou a personagem principal e eu sou muito sortuda. Acho que eu consegui muitas coisas básicas, assim, básicas, que tipo, ai, celulares que eu queria. Já é meu segundo celular que eu consegui com a lei da atração, que é tipo, era o que eu queria e por mais que eu não tivesse dinheiro, aconteceu de eu ter esse celular, eu acabar ganhando. Eu nunca comprei com meu dinheiro. Eu trabalhava, mas, enfim, eu não precisei comprar com meu dinheiro porque eu acabava ganhando. Shows também. Gente, só coisa fútil, né? Pra pensar. Não, são experiências. Shows são experiências. Eu queria viver a experiência do show. Minha faculdade, a faculdade que eu tô hoje em dia, gente, é uma faculdade que eu não conseguiria pagar. E tipo assim, pra mim era quase impossível estudar lá, porque a mensalidade é tipo 5 mil reais. Pra quem não sabe, eu faço artes cênicas. Atriz, yo! Eu faço artes cênicas na Belas Artes e o curso lá é quase 5 mil reais de mensalidade. Eu não tenho esse dinheiro pra pagar, mas eu consegui a bolsa 100%. Ah, mas você não está tirando o seu mérito de pessoa que fez o Enem e estudou pra passar? Não. Porque, tipo assim, gente, eu vou contar a história pra vocês de como aconteceu. Pra vocês entenderem que eu fiz tudo o que eu podia e eu ainda assim precisei de algo a mais pra conseguir que acontecesse. Eu me formei, gente, na pandemia. Eu me formei em 2021, ou seja, eu perdi o primeiro e o segundo ano, porque eu estava em escola do governo, sabe? Então quase não tinha professor e também não tinha uma estrutura para ter aulas EAD de verdade, então acabou que eu não aprendi nada e quando chegou no terceiro ano eu pensei, ok, a vida não é um morango e se eu quiser sair dessa cidade que eu moro, se eu quiser ser alguém, eu vou ter que fazer isso sozinho, sem depender do governo para isso, sem depender do estado, sem depender da escola, enfim. E eu comecei a estudar em casa. Eu estudei por um ano inteiro pro Enem, gente, em casa, com videoaula do YouTube, de graça, porque eu também não tinha dinheiro para pagar. Fiz o Enem,
me inscrevi na faculdade, eu pensei, ok, eu preciso dessa bolsa de estudo 100%, porque senão eu não vou conseguir fazer esse curso. E eu não passei de primeira, gente. E foi o pior momento da minha vida, porque eu fiquei super deprimida, porque eu pensei como o mundo é injusto e como pessoas muito ricas nem precisaram passar por esse estresse que eu passei de Enem. Eles simplesmente pagaram e estavam lá e fizeram e estão na faculdade fazendo o curso que eu sempre sonhei fazer. E eu, que fiz tudo que estava no meu alcance, ainda assim não consegui. Isso é muito frustrante, gente. Juro, eu acho que foi o pior momento da minha vida. E eu pensei, tudo bem, eu vou trabalhar nesse meio tempo, eu vou continuar estudando e no meio do ano eu me inscrevo de novo. Gente, eu me inscrevi de novo e eu não passei de novo. E aí eu fiquei mais deprimida ainda, porque eu senti que foi um ano perdido da minha vida, que eu tava parada, fazendo nada e só vivendo na esperança de conseguir entrar no curso que eu queria. E aí eu tentei de novo. Só que dessa vez. Gente, eu tentei de várias formas. Eu também fiz o vestibular da própria faculdade e eu passei, só que ainda não tinha dinheiro pra pagar porque não dava bolsa 100%. E aí eu acho que eu tentei pelo menos umas 4 vezes antes de conseguir de fato. Só que eu pensei, mano, o que está acontecendo? Porque eu não estou conseguindo. E aí eu comecei a pesquisar sobre lei da atração, muito, 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 porque eu já tinha conseguido coisas pequenas com a lei da atração. Por exemplo, eu tinha conseguido meu iPhone, né? Na época que eu queria muito um iPhone 8. Que saco, vai passar todas as motos do mundo agora. Enfim, na época eu queria muito um iPhone 8, eu tinha conseguido. Em 2021, eu acho que era. Simplesmente visualizando, eu tinha conseguido, né? E aí eu pensei, mano, eu vou dar um jeito. E aí eu comecei a ver muito podcast, muita gente falando sobre. E aí eu vi um que falava que, tipo, que a pessoa queria um emprego e ela se. Ela encenava, basicamente, ela recebendo a ligação de que tinha conseguido esse emprego e ela falava para as pessoas. E aí eu comecei a fazer isso comigo. Totalmente delusional, né, gente? Eu comecei a fazer isso comigo mesma. Eu ficava em casa, eu fingia que eu atendia celular e falavam, tipo, ai, você conseguiu a bolsa, parabéns. E eu, ai, não acredito. E eu reagia, realmente como se eu tivesse conseguido. Eu me imaginava, tipo, contando para meus amigos. Enfim, gente, eu realmente vivi isso por um período até eu passar e teve um momento que eu passei. E foi exatamente como eu fingia, né? Foi por uma ligação que eu descobri. E aí vem o plot que me deixa muito brava por muito tempo. Eu tinha passado de primeira. Só que eles tinham enviado no e-mail errado. Ou seja, eu perdi quase um ano e meio. Não, acho que mais de um ano e meio. Que eu poderia estar na faculdade e não estar totalmente deprimida, sem conseguir fazer nada, no fundo do poço. Só que eles estavam mandando um e-mail errado, então eu não soube. E aí me ligaram. E aí falaram, tipo, oi, tudo bem? Você tá com os documentos pendentes aqui? Eu. Onde é, por favor? E aí falou, ah, é da Belas Artes. Eu. Não. Não! Falei, como assim? Documentos pendentes, eu não estudei. Ela falou assim, tem certeza? Faz mais de um ano que seu nome tá aqui. Eu, uou! Gente, foi tipo um dos momentos mais felizes da minha vida, porque foi basicamente o que eu encenava todo dia, de eu recebendo uma ligação de falando que eu tinha sido aceita. Só que eu tava com muito medo de ter perdido a bolsa, né? Foi um dos meus maiores medos, porque eu tava com muitas DPs, porque constavam pra eles que eu tava matriculada, apesar de eu não estar. E, cara, foi tipo assim, foi insano. E aí eu falei assim: olha, moça, não brinca comigo, é meu maior sonho estudar nessa faculdade, né? Tirar meu DRT e ser atriz. E, por favor, me diz agora se eu não tiver mais essa bolsa. Aí ela falou, tipo, ai, não é assim, você tem que vir aqui conversar, você tem que vir a conversar. E eu mandava, tipo, no WhatsApp, moça, me fala, por favor, porque eu não quero sair da minha cidade pra ir até aí, pra descobrir que eu não tenho mais essa bolsa e ir embora frustrada. E eles não me davam uma resposta, eu só falavam, vem aqui, vem aqui, vem aqui amanhã, vem aqui, vem aqui. E aí eu cheguei lá, me receberam super felizes e falaram, tipo, não, você não perdeu sua bolsa, ela tá guardada pra você desde o momento que você passou e ela é sua. E pra mim isso foi muito insano. Moto. Isso pra mim foi muito insano, porque eu imagino que o aluno não veio, ele foi chamado, ele foi selecionado, ele não veio por um ano e meio, a bolsa deveria ir pra outra pessoa. Só que, gente, eles literalmente guardaram ela pra mim.
ficou guardada. Eu lembro de escutar isso da moça na recepção. Eu falei assim: olha, essa bolsa não é de ninguém, essa bolsa é sua. Tá guardada aqui, você pode vir, amanhã você começa. Gente, foi o melhor momento da minha vida. E tudo que eu tinha já imaginado, que eu tinha criado grupo falso pra ficar mandando, gente, eu passei, eu mandei as mensagens pros meus amigos e todos comemoraram muito comigo. Foi o momento mais, assim, mágico da minha vida. E aí eu fico pensando, tá vendo como não é tirar o seu mérito, porque eu fiz tudo que eu poderia ter feito. Só que eu acho que algo na minha cabeça tava me prendendo ainda. E no momento que eu aceitei, eu falei, tipo, é meu. E eu comecei a agir como se fosse meu. Realmente veio. E, gente, o que é seu realmente tá guardado. O plot, o que é seu realmente está guardado. Tem outras situações, por exemplo, eu só fui em 2 shows na minha vida, só que foram shows. Eu acho que foram os únicos shows que eu realmente quis ir. O primeiro foi do Arctic Monkeys. Que eu sou muito fã, gente. Eu sou muito fã do Arctic Monkeys desde a minha adolescência. Eu era 2015, 2016. 2015 mais ou menos, que eu tinha apenas 12 anos em 2015. Mas, tipo assim, eu já era muito fã, eu era uma criança meio indie, sabe? Meio alternativa. E aí eles vieram pra cá em 2022, gente. E se eu não me engano, eu ainda tinha 17 anos. Talvez. Se eu não tinha 17, eu tinha acabado de completar 18. E eles vieram pra um festival, só que eu não queria ir pra esse festival. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça. Eu não quero ir pra festival, eu quero ver eles. E ponto. E eu não me importo como isso vai acontecer, mas vai acontecer. E aí eu lembro que pra manifestar isso, gente, eu fiz uma playlist, porque eu manifesto muito com música. Até pra faculdade eu fiz uma playlist que eu me imaginava muito andando pelos corredores da faculdade fazendo aulas e como eu me sentiria assim, sabe? Como eu me sentiria se eu estivesse lá. E eu acho que isso é a lei da atração. E a lei da suposição seria o momento que eu assumi que já tinha acontecido, que eu recebi a ligação e que eu contava para outras pessoas. E eu acho que essa é a diferença dos dois. No show do Arctic Monkeys eu tava mais na lei da atração. E eu fiz uma playlist do setlist que eu queria no show, de músicas que eu queria escutar. E eu escutava antes de dormir e eu me imaginava escutando aquelas músicas no show. Tipo assim. E no momento que aconteceu foi insano. Gente, eu me perdi no que eu tava dizendo. Ai, meu Deus. Enfim, e aí. O que aconteceu? Ia acontecer num festival, só que eu não queria ir nesse festival, eu queria ir só no show deles, eu queria só ver eles. E eu sou de São Paulo. E eu fui ver onde mais eles iam fazer show. Tinha um no Rio de Janeiro e um no Curitiba. Na época eu estava trabalhando, tá, gente? E aí eu pensei assim, cara, não vou pro Rio de Janeiro sozinha, mas eu acho que eu posso ir pra Curitiba sozinha. Deu tudo errado, tá? Porque eu planejei de fugir de casa, eu chamei minha irmã pra ir comigo, pra eu não me ferrar sozinha. Que triste pra ela, né? E aí a gente pagou tudo assim em segredo, e aí a gente foi meio fugidas. Gente, chegando lá na rodoviária pra ir, a gente já tava com passagem, já tava com tudo. O Airbnb cancelou. Olha que delícia, gente, o Airbnb cancelou. E aí ficamos meio sem casa, meio moradoras de rua, né? Porque a gente chegou, era 7 da manhã, a gente não tinha casa, não tinha onde ficar, a gente rodou o centro inteiro de Curitiba e não tinha hotel, porque tava tendo show e tava tendo outro evento de ginástica, eu não tinha entendido direito, mas tava muito cheia a cidade. Então a gente ficou andando, 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 não achamos nada até que minha irmã entrou no Airbnb de novo e o único lugar que tinha era uma pousada. No meio do nada, de um idoso que só tinha homens e minha mãe não sabe disso até hoje, gente. Se ela um dia ver esse vídeo, ela vai matar a gente porque ela não sabe disso até hoje. Só que era o único lugar que tinha pra gente ficar, então fomos e ficamos nessa pousada. Com muito medo, porque só tinha homem e isso era um velho e foi horrível. E aí eu fui no show, o show foi incrível. Apesar de estar garoando, foi um show incrível. Na hora de voltar foi horrível também. Mas, gente, o importante é que o show foi bom, que era o que eu tinha manifestado. Outra coisa que eu manifestei, essa é um pouco insana demais. Eu queria muito ir no show da Taylor Swift, que foi o segundo show que eu manifestei, né? Só que, cara, se você estava lá na época da Terrace, eu queria ir porque eu sei que é um show histórico. Na época eu já sabia que a Taylor ia fazer história com esse show, né? Com essa turnê, no caso. E eu quis muito, muito, muito ir. E aí eu não consegui ingresso, só que aí eu comprei de cambista, porque eu tava muito louca. Eu falei assim, gente, eu vou de qualquer maneira. Eu lembro que antes de comprar de cambista, eu também fiz essa técnica de fazer uma playlist. Eu já tinha a setlist da Terrace, então eu escutava a setlist da Terrace e me imaginava lá no show, cantando. E eu não aceitei que eu não poderia ir.
entendeu? Eu ia e eu fui. Gente, fiz amizades na fila. Ganhei pulseirinhas da amizade. Até hoje eu tenho a pulseira do show aqui embaixo. Só que chegou lá, simplesmente o meu ingresso não era falso, mas alguém já tinha usado ele. Porque o meu cambista vendeu pra mim e pra mais 17 pessoas, pelo que eu tinha entendido. Depois, obviamente eu entendi isso depois. E aí eu comecei a chorar. Porque eu tava meio que sozinha, sabe? Eu não tinha ido com ninguém, porque eu queria ir. Eu não me importava se alguém ia comigo ou não. Eu fui sozinha e foi incrível. Porque eu fiz amizade na fila, enfim. Fãs da Taylor, eu amo todas. Todas mais ou menos, né? Enfim, não é o ponto. E eu comecei a chorar porque eu não podia entrar. E aí eu comecei a ficar desesperada. E aí uma galera me acolheu, assim. Aí veio um guarda e falou: Você nunca mais faz isso, tá? Só compra na mão de pessoas que você conhece, não compra na mão de terceiros. Você perdeu seu dinheiro. E eu, sim. Eu chorando, eu juro, tava ridículo assim, porque eu fiquei assim. Sim, sim, verdade. E aí chegou uma tia lá que tava bipando os ingressos, eu acho que começou a falar comigo as mesmas coisas, me dando bronca. Aí chegou o cara aqui do evento e falou, tipo, ai, nunca mais faz isso. Eu já assim, sim. Aí eu fiquei lá, eu acho que gente, uns 2 minutos no máximo. Esse cara voltou do evento, né, que tava fazendo o evento da Tickets for Fun. E aí ele falou assim, nunca mais faz isso. E eu já tava de saco cheio de escutar isso, eu já tava assim. Eu entendi, chorando muito. E ele falou assim, eu vou te deixar entrar. Me prometer que você nunca mais vai deixar isso acontecer com você. Aí eu. E aí eu comecei a chorar mais, aí eu abracei ele e eu entrei, gente, eu entrei na pista premium ainda. Nossa, ele foi muito querido, ele me salvou, porque eu não sabia, né, o que fazer depois daquilo, porque era o evento do ano pra mim. E aí, o meu ingresso não passava, e aí eu ainda assim consegui assistir, gente, e foi incrível. E foi exatamente como eu visualizei, os confetes caindo, tudo, 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 sabe? E eu acho que essa é a maior prova de que a gente não tem que tirar nossos esforços da reta quando a gente pratica a lei da atração ou suposição. Porque a gente pode dar o nosso melhor e ainda assim não conseguir, mas com a lei da suposição e a lei da atração a gente ter esse empurrinho, sabe? Tem muitas técnicas que você pode fazer quando você quer começar, mas eu acho que a melhor, né, e é o que todo mundo fala que você tem que fazer é assumir que é seu. Que foi, eu acho que o que eu fiz nessas 3 situações. Eu simplesmente assumi, foi, eu vou estudar lá, eu vou nesse show e eu vou nesse outro show. E tudo isso aconteceu, mesmo eu não tendo. Como eu posso falar? Não é nem não tendo possibilidade, mas tipo assim, sendo algo mais que eu, entendeu? Porque eu poderia ter comprado o ingresso e não ter passado e ter acabado ali, sabe? Se não fosse a lei da exposição, se não tivesse lá, eu falasse, não, eu vou assistir sim, vai acontecer. Sabe, o cara poderia olhar pra minha cara e falar assim, tá, você não tem ingresso, vai embora, não fica aqui porque você tá atrapalhando a fila. Mas não foi isso que aconteceu. Eu entrei sem ingresso e assisti. Vocês estão entendendo? É, no show do Arctic Monkeys, eu era, tipo, menor de idade. Gente, é que eu não contei todos os perrengues, né? Não ter casa foi só um deles, mas, tipo assim, e o Uber também. Mas, por exemplo, eu estava sem RG. Gente, eu não tinha nem Olha como eu era louca. Eu não tinha nenhum documento de identificação. Eu estava em outro estado, sem minha família, menor de idade, com batom vermelho e um sonho, porque eu tinha perdido meu RG um tempo antes. E ainda assim eu pude entrar pra assistir. Vocês têm noção que é muito mais do que as circunstâncias. Isso é lindo. And I think that's beautiful. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só uns relatos. Eu sinto que eu não agreguei a nada na comunidade, mas às vezes você precisa escutar. Isso vindo de uma pessoa super cética, porque eu tenho muito esses pensamentos de tipo, eu me esforcei pra isso, eu não vou falar obrigada à lei da suposição, porque foi uma coisa que me esforcei, mas vocês estão vendo que é mais do que as circunstâncias que nós estamos. Isso tudo é muito bizarro. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo.